Bom dia, amados e amadas do Senhor. Nesta hora em que nós vamos estar dando continuidade do nosso estudo do livro de Salmos, hoje é o capítulo 60. Mas primeiramente, amados, eu quero convidar o doce Espírito Santo de Deus para junto conosco estarmos nesse estudo, né? Que Deus assim possa tão somente abençoar as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, para que nós venhamos estar atento a ouvir a palavra dele e tão somente entender. Amém, amados? Então vamos lá. O título desse salmo, Oração em Tempos de Guerra. Amados, o título desse estudo de hoje, ele vai nos levar aí em alguns estudos, né? Que os irmãos e as irmãs, amigos, amigas, familiares, todos possam entender. Então diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios do testemunho, hino de Davi, para ensinar, quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobar, quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no vale de Sal. Esse estudo aqui leva-nos a que nós venhamos a olhar o Salmo 108, que eu vou aqui abrir para vocês verem, o 108 do 6 ao 13, que diz assim: para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos, disse Deus, na sua santidade. Exultarei, divindarei Siquém e medirei o vale de Sucote, de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Este salmo aqui diz assim: este salmo revela a humanidade do salmista e reflete a crença comum de que seus adversários também eram adversários de Deus. O poeta se preocupa com o nome ou reputação de Deus. A seção mais longa é construída da oração irada e ríspida do poeta pedindo que Deus amaldiçoe seus inimigos, né? E aqui diz seus inimigos, sendo que é aplicado também a Judas, né? No contraste com a atitude refletidas neste salmo. Jesus ensinou seus seguidores a amarem seus inimigos, porque Judas, amados, ele, um dos doze apóstolos, foi um dos que traiu a confiança de Jesus, que entregou Jesus, né? Então, assim, que como Jesus, ele nos adverte nesse salmo, que nós possamos a ter o cuidado de nós sabermos como lidar com os nossos inimigos. Eu vou ler para os irmãos, as irmãs, amigos, amigas e familiares, um texto lá em Atos, capítulo 1, 20, né? Vamos ver o que é que diz esse estudo. O versículo diz assim: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja que nela habite, e tome outro o seu cargo. Como Judas ele traiu Jesus, né? Jesus, para que os discípulos não deixassem de ser os 12, ele colocou um no lugar de Judas. Aí vamos ler mais o texto adiante para nós entendermos. É necessário, pois, que
dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, aqui é como eu sempre leio para os irmãos, que digo quando os discípulos olharam para o Senhor Jesus, que Jesus disse que nós não estaríamos só. Então Jesus ele foi levado. E aí mostra nesse texto as alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, assim, os 12 apóstolos que estavam ali com Jesus, que foram os testemunhos de ver Jesus, andaram com Jesus, sofreram, mas nunca desistiram de Jesus, só Judas que o traiu. Então, aqui, amados, ele colocou um no lugar de Judas. Então, propuseram dois. Aí, José, chamado Barsabás, conominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério do apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre quem? Matias. Então, Matias, sendo-lhes então voltado lugar com os 11 apóstolos. Então, quem ficou no lugar de, de Judas Iscariotes, o que traiu Jesus, foi Matias que ficou junto com os 11, né? Com os 11 que concluiu os 12 apóstolos. Então, aqui, amados, nós viemos a chegar a esse texto e vamos voltar para o estudo para vocês, meus amados, entenderem, né, que sempre vai ter alguém no lugar que nos trai. Então, assim, quem trai perde, né? Então, Deus sempre vai colocar uma pessoa boa, justa, no lugar que nos trair, que nos enganar. Então, assim, amados, vamos dar continuidade ao texto. Ó Deus, tu nos rejeitastes e nos dispersaste. Tens estado indignado, ó, restabelecesse-nos. Abalastes a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeites, ó Deus. Não nos rejeites, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Então, amados, vamos confiar em Deus, né? Esse estudo, no começo, eu passei para vocês um pouco dessa história, mas eu quero, assim, passar para vocês, amados, que vocês possam, assim, né, dar um pouco mais das suas primícias a Deus. Temos tantas coisas para resolver, temos tantas coisas para fazer nessa vida, mas é tão gostoso quando colocamos Deus em primeiro lugar,
Porque, amados, só em vocês saberem que quando nós colocamos Deus, aleluias, à frente de tudo, tudo acontece, tudo é favorecido a nós, porque Deus, Ele é poderoso para ser o primeiro em tudo, amados. Então não tenha medo dos adversários, não tenha medo dos traidores, não tenha medo das adversidades, porque Deus, Ele é sublime. Nós estamos vivendo na excelência do nosso Deus, porque estamos dando uma primícia a Deus. Por isso, amados, eu tenho essa certeza, eu estou tendo fé e quero também passar para vocês, meus amados, a importância de viver nessa excelência sublime do nosso Deus, de andar por cima e não por baixo, de andar, né, de conformidade à vontade de Deus, de sermos pessoas, né, amáveis, pessoas dedicadas, pessoas de um coração limpo, que não temem as adversidades da vida. Amados, confiar em Deus é tão gostoso. Eu tenho procurado, amados, colocar minha fé em prática, porque para se chegar até Deus precisamos ter fé, que conseguimos chamar a atenção de Deus é quando nós temos fé. Abraão, amados, quando ele entregou seu filho a Deus ali, ele confiou em Deus, sabendo que na hora certa Deus enviaria, né, o cordeiro para ficar no lugar do seu filho. Então, assim, amados, até assim, vamos acreditar até o fim. O que nós estamos vivendo no momento, seja que problema vocês estiverem vivendo, não duvide, ainda que tudo pareça contrário, tudo pareça difícil, vá persistindo nessa fé, acreditando que já ganhamos, acreditamos que já vencemos, acreditando que nós já fomos curados, acreditando que já fomos ouvidos por Deus e esperar essa resposta de Deus, a absorção de Deus, a aprovação de Deus. Para isso precisamos exercitar a fé, ler a palavra de Deus, obedecê-la e andar na presença de Deus, em nome de Jesus, amados. Então, assim, eu quero deixar esse estudo maravilhoso, né? Que Deus, assim, o Espírito Santo de Deus possa estar aplicando nos nossos corações, que venhamos sempre estar estudando a palavra dele, né? Aprendendo mais e mais dele, acreditando nas suas promessas, nas suas providências, né? Como ele colocou uma pessoa no lugar de Judas Iscariote, o que traiu ele. Deus sempre vai nos dar o escape, Deus sempre vai nos dar uma solução. Então não deixe que nada venha atrapalhar a sua fé em Deus. Amém, amados? Então assim eu agradeço a Deus por mais um estudo na presença dele e que Deus abençoe sempre as nossas vidas, hoje e sempre. Shalom Adonai.